De volta com o cenário político nesta segunda-feira. Nosso convidado de hoje é o deputado estadual Dr. Bernardo Amorim, que agora está no MDB, né, Vonúvia? A gente vai falar sobre este assunto ainda hoje. Lembrando aí para você, nossas redes sociais, você pode mandar mensagem para a gente, tanto no Twitter, quanto Facebook, quanto Instagram. Coloca lá na busca, Cenário Político TCM. E anota rapidinho aí nosso WhatsApp. Atenção, 8802-8979. Você manda sua mensagem, sua pergunta, se identifica e faz o programa de hoje com a gente. Hoje foi dia de prestar contas. O governo do estado apresentou de forma virtual a prestação de contas referente ao exercício de 2020. Os números foram apresentados pela governadora em reunião com os secretários estaduais e dirigentes das empresas da administração indireta, antes de encaminhar a prestação de contas do governo referente a 2020, à Assembleia Legislativa. Então, Carol, essa prestação de contas foi feita, né, e foram repassadas essas informações aí para a população antes aí da Assembleia Legislativa. Pois é, Vano, veja, nós temos um VT com vários números que foram repassados e estamos aguardando que esses números sejam enviados aqui pela nossa equipe, para que a gente possa mostrar para o nosso telespectador esses números que foram apresentados pela governadora Fátima Bezerra e que vão ser enviados à Assembleia Legislativa. Mas enquanto isso, a gente vai... Posso chamar? Pronto, então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nesses números relacionados ao ano de 2020. De acordo com a governadora Fátima Bezerra, o saldo orçamentário do Rio Grande do Norte em 2020 é de R$ 177.600.000. Esta é a diferença entre as receitas arrecadadas no ano e o comprometimento com despesas por meio de empenhos. À saúde foi destinada R$ 1.610.000.000. Para a educação, R$ 1.360.000.000. Para a segurança pública, R$ 1.002.000.000. A arrecadação foi de 14.300.000.000, segundo o governo, não computando as receitas intraorçamentárias por não se constituir recursos efetivos de caixa. Destes, 12.200.000.000 foram arrecadados diretamente, 7.400.000.000 de impostos, ICMS, IPVA, ITCD e IR dos seus servidores e taxas de sua competência. R$ 534 milhões de contribuição previdenciária do servidor, 3.800.000.000 de participação nas receitas da União, 147.900.000 em royalties. Transferências da União foram 1.800.000.000 em 2020, sendo 1.100 em decorrência direta da pandemia do coronavírus e 700 milhões de reais em recursos de convênios, emendas parlamentares obrigatórias e transferências para complementar os gastos com saúde, educação e segurança pública. Em repasses aos municípios, 1.600.000.000, participação na arrecadação dos impostos. 800.900.000 foram para a educação, de recursos do Fundeb. Repassados aos poderes e órgãos com autonomia financeira, foram repassados 1.500.000.000 de reais. O gasto com o pessoal consolidado do Estado, considerado todos os poderes e órgãos com autonomia financeira, 63,98% do orçamento. O Poder Executivo gastou 54,81% do orçamento com pessoal. De acordo com a gestão, uma baixa de 5,75%, sendo responsável por 88% da redução total do comprometimento com pessoal no período. Apesar do bom resultado em relação ao gasto de pessoal, ainda assim está acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, que aponta que o gasto máximo de pessoal dos governos estaduais, considerando todos os poderes e órgãos com autonomia financeira, não podem ultrapassar 60%. Para o Poder Executivo, o limite total não pode ultrapassar 49%. E ainda bem acima do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Muitos números apresentados, de acordo com o governo, números positivos em relação aos anos anteriores e a situação
em que a gestão recebeu a máquina estadual. Sobre esse assunto, a gente conversa com o doutor Bernardo Amorim, deputado estadual. Esta prestação de contas vai ser enviada, deverá ser enviada para a Assembleia Legislativa. Doutor Bernardo, o senhor concorda com essa defesa? Os números estão apresentados, mas o governo defende que está fazendo o melhor e que está tirando o governo do estado da situação da crise, de que o rumo é positivo. Qual é a opinião do senhor? Olha, o que a gente observa é um esforço tremendo por parte do governo, no sentido de diminuir, por exemplo, a questão do limite prudencial que os governos anteriores vinham estourando. O governo tem conseguido, a meu ver, num esforço tremendo, estabelecer e cumprir um calendário, né, que os servidores públicos do Rio Grande do Norte há muito tempo não tinham esse calendário e essa expectativa, porque isso mexe com o comércio, enfim, com toda a economia do Estado. Então, eu acho que o governo estadual, no que diz respeito ao calendário de pagamento dos servidores, tem feito um esforço e está de parabéns por cumprir, sem falar que ainda conseguiu pagar parte dos atrasados. E ainda assim, a situação do Estado, ainda que, apesar dessa pandemia, desse momento difícil da economia, porque a gente passa, embora tenha que se reconhecer que o governo federal, em 2020, fez a reposição das perdas, tanto do ICMS como do FPE, que acabou dando uma certa estabilidade financeira ao Estado. Mas, assim, a gente percebe uma evolução positiva. Obviamente, eu irei analisar melhor esses números para fazer um melhor juízo de valor. Deputado, falando de partido, o senhor deixou o Avante, né? Teve essa permissão por parte do Tribunal Regional Eleitoral, está agora no MDB, um partido que o senhor já foi, inclusive, aí, bastante atuante, né, no interior aqui do estado. Como é retornar aos quadros do MDB no Rio Grande do Norte? Voltar ao MDB é um retorno à minha casa, é o partido por quem eu sempre tive uma militância, inclusive fui prefeito pelo MDB no passado, então, na realidade, é um retorno. Eu saí do MDB por uma questão de sobrevivência política. As lideranças que me apoiaram numa primeira eleição em que eu não tinha ainda a credibilidade de que poderia me eleger na nominata maior, que elegeu 7 ou 8 deputados, então o que se achava é que para me eleger eu teria que ir para uma nominata como se faz hoje. Infelizmente, eu acabei indo para um partido para tentar me eleger, o que não havia necessidade, porque eu tive 42 mil votos, fui o 3º deputado estadual mais votado do Estado e teria sido eleito pelo MDB. Mas as lideranças que me apoiavam chegaram e me pressionaram a trocar de partido. E para atender ao anseio deles, eu acabei fazendo isso. Mas voltar ao MDB, para mim, é motivo de muito orgulho. Eu costumo dizer que filiar-se a um partido, filiar-se é tornar-se filho. E ser filho de um partido que tem como patriarca Garibaldi Alves, para mim é motivo de muito orgulho. Eu espero continuar no MDB e ser candidato a deputado estadual no futuro pelo MDB. O que é que tem sido conversado dentro do partido com vistas a 2022? O quadro político do Rio Grande do Norte ainda está muito nebuloso. A gente, por exemplo, não sabe quem são os potenciais candidatos a governador. Nós temos uma chapa que eu diria, uma candidata a governadora, que é Fátima Bezerra, de quem eu sou aliado, de quem faço parte da base. Mas o MDB, eu tenho conversado com o Walter Alves, com o Garibaldi, e não existe um posicionamento ainda em relação a em quem vai votar para o governo do Estado. E até porque não existe um nome, né? Não existe ainda um nome, como eu disse, está muito nebuloso ainda, tem muita água para passar debaixo da ponte, e no momento oportuno, o MDB certamente vai tomar um rumo e eu estarei junto com ele. Como é que fica o senhor aqui no MDB de Mossoró? O senhor é ali de Almino Afonso, tem uma liderança no oeste do estado, chega ao MDB, né, e Mossoró é um importante alvo, né, para muitos os políticos aqui do estado do Rio Grande do Norte. A gente costuma dizer que Mossoró, né, tem decidido nas últimas eleições em nível de estado.
né? E como é que o senhor pretende chegar aqui a Mossoró, no MDB, né, que tem passado aí por algumas dificuldades ao longo dos últimos anos, apesar de que nas eleições passadas, né, conseguiu eleger 3 vereadores? Veja bem, eu tenho uma boa relação com Isabel da Caixa. O Hélio do SAMU, que é primeiro suplente do MDB, que perdeu a eleição por apenas 48 votos, já votou comigo na eleição passada e, por orientação minha, foi para o MDB, hoje é o primeiro suplente. E, em virtude desse momento crítico que estamos passando, eu ainda não sentei com os políticos de Mossoró. Mossoró é uma cidade que eu tenho um foco especial. Eu costumo dizer que dos políticos que não são de Mossoró, porque teve Larissa, Isolda, Jorge do Rosário e o atual prefeito, eu fui o 5º mais votado em Mossoró com 4.500 votos. Para um deputado que não é de Mossoró, né, foi uma excelente votação, foi a 2ª cidade onde eu fui mais votado e certamente irei no momento oportuno, após passar esse momento crítico, sentar com as lideranças do MDB de Mossoró e nós vamos tentar oxigenar o MDB de Mossoró. E quais são especificamente os planos do doutor Bernardo Amorim para 2022? Os planos para 2022, obviamente, é renovar o meu mandato de deputado estadual. O meu plano é exatamente esse, não tenho outro pensamento. O meu pensamento, eu sou uma pessoa que comecei há 2 anos na política estadual, apesar de já ter tido 2 mandatos de prefeito na minha cidade, Almino Afonso, mas eu diria que eu sou um político novo a nível de estado. Tive uma votação espetacular para deputado estadual, eu espero consolidar isso. Há quem diga que a 2ª eleição é mais difícil, eu espero consolidar com a minha reeleição e aí trilhar junto com o Walter Alves, com o Garibaldi, novos passos, mas isso no futuro a longo prazo. Quando o senhor fala de oxigenação, né, tanto para Mossoró quanto para o interior do estado, o que vem faltando no MDB em todo o estado do Rio Grande do Norte? Porque a gente vê a liderança de seu presidente, né, o Walter Alves, tem aí um dos nomes mais importantes da sigla, Garibaldi, tem também Henrique, mas no interior do estado outros partidos estão fazendo o nome, né? Estão crescendo. Como é que o senhor pretende dar essa oxigenada no partido? Veja bem, o MDB, a nível de estado hoje, é um partido consolidado, forte. Eu falo oxigenar Mossoró, porque a gente precisa de realmente dar uma alavancada em Mossoró, e eu espero a 4 mãos, a 6 mãos com Isabel da Caixa, com os outros vereadores, a gente fazer isso. Mas a nível de estado, o MDB está muito bem. Para você ter uma ideia, o MDB é o partido que tem mais prefeitos, mais vereadores e mais vice-prefeitos no Rio Grande do Norte. Então, é um partido que já tem uma capilaridade muito grande, mas na região oeste, principalmente, carece de uma liderança para carrear essas lideranças em torno dela. E nós estamos fazendo isso. Nós temos hoje Titica de Lúcio, que foi candidata lá em Caraúbas. Nós temos em Baraúna o vice-prefeito Marcos e Raimundo do Poço Novo, que são lideranças importantes lá em Baraúna, que hoje estão no MDB. Se você for para Areia Branca, nós temos o Dr. Bruno, que é uma liderança importante lá em Areia Branca. Tem os prefeitos de Almino Afonso, Rafael Godeiro Patu, que é rivelino, e da minha filha Jéssica Almino Afonso e minha cunhada lá em Rafael Godeiro. Então, tem muitos municípios na região oeste, como Frutuoso Gomes, que também é MDB. Então, nós vamos aumentar essa capilaridade e se fortalecer, com certeza, para 2022. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa com o doutor Bernardo Amorim, deputado estadual, aqui no Cenário Político.